A qualquer momento, se falhar, ou então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem paralisar aqui a aula, a qualquer momento, não deixem as dúvidas. Às vezes eu consigo ter acesso ao chat, às vezes não, às vezes aparece aqui para mim, mas tem vezes que não. Então, se alguém botar alguma pergunta no chat, tiver sem microfone, botar a pergunta no chat, se alguém puder ler para mim, eu agradeço, tá? Então, vamos lá. Estávamos conversando na aula passada sobre anatomia macroscópica, né? Ou seja, todas as características clínicas da gengiva, né? Tudo que a gente consegue examinar clinicamente, né? Visualmente. Como é que essa gengiva se comporta, né? Num processo de saúde, num processo de doença, quais são as características que a gengiva assume, né? Nessas duas situações, saúde, de doença. E hoje, então, nós vamos conversar, entender um pouquinho a composição da gengiva, né? Vamos estudar a composição da gengiva histológica, porque é muito importante a gente conhecer esse tecido para saber como é que esse tecido se comporta, né? Frente a algumas situações clínicas que podem estar presentes, inflamação, infecção, traumas, às vezes situações que possam trazer danos a esse tecido, né? Então a gente precisa conhecer bem esse tecido e como ele reage frente a essas adversidades diárias que nós vamos nos deparar, né, na clínica, no atendimento de pacientes. Bom, então, a gengiva, todo tecido que está em contato com o ambiente externo, ele precisa de um revestimento. E o tecido que faz o revestimento é o tecido epitelial. Então, a gengiva, como ela está em contato com a cavidade bucal, né, um ambiente altamente contaminado, com inúmeros micro-organismos, né, inúmeras bactérias, essa gengiva ela precisa de um revestimento epitelial. E o epitélio que reveste a gengiva na porção externa, ele é chamado de epitélio oral. Esse epitélio oral, ele sofre estímulos traumáticos, tanto da escovação quanto da mastigação. Então, esse epitélio, ele possui uma camada queratinizada, né? O epitélio oral, ele é queratinizado, porque é um epitélio que sofre esses estímulos traumáticos rotineiramente, né? Constantemente. Voltado para a cavidade, voltado para o dente, né, já em contato com o dente, formando o que a gente chama de sulco gengival, nós vamos encontrar, então, o epitélio do sulco. O epitélio do sulco, ele não é queratinizado. Tá? O epitélio do sulco, ele não sofre esses estímulos, impactos, né, de mastigação e de escovação, então esse epitélio, ele não é queratinizado. Logo abaixo do epitélio do sulco, nós vamos encontrar um outro tipo de epitélio, chamado epitélio juncional. E como o nome já diz, esse epitélio ele tem uma função diferente. Além da função de proteger o tecido conjuntivo, de revestimento, né, esse epitélio juncional, ele possui a função de aderir a gengiva ao esmalte dentário. Lembra que eu falei na aula passada que a gengiva ela cobre uma porção de esmalte, né? Toda essa parte branca aqui, nesse corte histológico, é o esmalte. Nessa porção aqui mais apical, é a junção cemento-esmalte, ou junção amelocementária, né? Então, onde acaba o esmalte, começa o cemento reticular. Então, todo esse fragmento de gengiva aqui, ó, que está acima da junção cemento-esmalte, é aquela gengiva que a gente chamou de gengiva livre, ou gengiva marginal livre. Essa gengiva tem esse nome, livre, porque ela não está inserida no dente, nem no osso. Essa gengiva, ela está aderida ao dente, através de estruturas chamadas hemidesmossomos. Através dos hemidesmossomos, a gengiva se adere ao esmalte dentário. Quando começa o cemento, aí a gengiva já emite fibras, esse tecido conjuntivo gengival emite fibras e se insere no cemento, até começar a crista óssea alveolar. Depois, essa gengiva ela vai se inserir na cortical externa do processo alveolar. Então, a gengiva inserida, ela se insere no cemento e no processo alveolar. Essa entradinha aqui, ó, seria aquela linha correspondente que a gente chamou de ranhura gengival livre, que é uma linha imaginária na altura da junção cemento-esmalte.
que separa a gengiva livre da gengiva inserida. Quando começa a crista óssea alveolar, aí não é mais fibra gengival. Aí eu tenho as fibras do ligamento periodontal. É tecido conjuntivo também, são fibras colágenas, mas que possuem uma função diferente. Porque o ligamento periodontal ele tem uma função diferente, que é de absorver as forças mastigatórias e dissipar essas forças mastigatórias para o osso alveolar, assim como também inserir o dente no osso. As fibras gengivais, elas somente têm a função de inserir esse tecido, a gengiva, no cemento e no osso alveolar, no processo alveolar, tá? Se a gente olhar essa fotografia, a gente observa diferenças entre o epitélio oral e o epitélio juncional. Que diferenças são essas? O epitélio oral, ele tem essas cristas aqui, essas projeções para dentro do tecido conjuntivo. Por que ele tem esse curso todo preguiado e o juncional não tem? O tecido epitelial ele é composto basicamente de células. Uma célula aderida à outra. E essa composição do epitélio, é importante essa composição porque o epitélio ele representa uma barreira de proteção contra a invasão de micro-organismos. O ambiente externo ele é rico em micro-organismos, né? De várias espécies. Então, para proteger o tecido conjuntivo contra a invasão de micro-organismos, o epitélio apresenta essa muralha aqui, esse muro, né? De células, umas aderidas às outras. É como se fosse mesmo um muro, protegendo o tecido conjuntivo. E o epitélio ele não é vascularizado. Então, como é que essas células se nutrem? Essas células se nutrem a partir de troca com o tecido conjuntivo, que é vascularizado. Então, para aumentar a área de troca entre o epitélio e o tecido conjuntivo, já que esse epitélio tem muitas camadas, é muito espesso, esse tecido, então, se projeta para dentro do tecido conjuntivo. E por que o juncional não se projeta? Porque o juncional ele é mais estreito, ele é mais delgado, ele possui menos camadas celulares. Então, a troca ela é mais fácil, a troca de nutrientes é mais fácil entre o tecido epitelial, porque tem menos camadas celulares, do que do epitélio oral, que tem muitas camadas celulares. Então, por isso que esse epitélio se projeta para dentro do tecido conjuntivo. Tudo bem até agora? Se nós pensarmos que na doença, o que acontece na cavidade bucal? Cavidade bucal encontra-se bactérias, que essas bactérias são capazes de aderir à superfície dentária e iniciar um processo de formação de um biofilme. O biofilme, ele é uma matriz que é produzida pelas bactérias, e essa matriz faz com que bactérias oportunistas, bactérias que normalmente não estão em grande quantidade na cavidade bucal, encontrem um ambiente favorável para a sua multiplicação. A partir do momento que eu tenho um biofilme, eu tenho favorecimento da colonização dessas bactérias que são patogênicas para os tecidos periodontais. Se esse biofilme ele não for removido, esse biofilme vai se tornando cada vez mais maduro, gerando até mesmo um ambiente de anaerobiose para bactérias anaeróbias estritas, principalmente nessa região de sulco gengival, que é uma região protegida do ambiente externo. Então, gente, o agente agressor da doença periodontal é um agente agressor que fica localizado fora do tecido. Diferente das outras patologias que acometem o corpo humano. Normalmente, quando eu tenho uma infecção bacteriana, vamos supor, um exemplo, uma pneumonia, eu tenho uma bactéria localizada dentro do pulmão. Então, o acesso a essa bactéria para as células de defesa é muito mais fácil. Como é que as células de defesa que estão na corrente sanguínea, elas vão chegar aqui no tecido conjuntivo? Como é que elas vão conseguir chegar no biofilme que está localizado fora do corpo?
aderido a uma superfície dentária. E, além do mais, a superfície dentária, ela não descama como o tecido epitelial. O tecido epitelial, ele constantemente está se renovando. Uma célulazinha, ela sai aqui da camada basal, dessa camada aqui germinativa, que é a camada que dá origem a novas células, né? A célula sai dessa camada basal e ela vai caminhando até esfoliar e se desprender do epitélio. Essa renovação faz com que as bactérias que estejam aderidas nessa camada superficial do epitélio sejam carregadas juntamente com essas células que esfoliam. Então, esse processo de renovação confere uma proteção a esse tecido. O dente não descama. Então, esse biofilme, se não for removido, principalmente esse biofilme que fica abrigado no sulco gengival, que é difícil remoção pelo paciente, ele vai se tornando cada vez mais maduro e esse ambiente cada vez mais favorável à patogênese da doença periodontal, a esse biofilme se tornar cada vez mais patogênico para o tecido. Nós vamos conversar na aula de biofilme mais sobre essa questão do biofilme, né, da patogênese da doença periodontal. Então, só para vocês entenderem que as células encontram esse desafio muito grande, as células de defesa, que elas precisam passar aqui por esse epitélio para chegar aqui no sulco gengival e combater a infecção periodontal. Tudo bem até agora? Alguma pergunta? Ok, professor. Vamos seguir. O epitélio oral ele é classificado como um epitélio pavimentoso, estratificado, paraqueratinizado. O que é isso? Epitélio ele é pavimentoso porque as células elas são achatadas, então é o tecido pavimentoso, com uma característica mais achatada dessas células. Estratificado porque são várias camadas celulares. E paraqueratinizado, porque o processo de queratinização da gengiva, ele não é totalmente completo. O que é isso? A célula, o principal constituinte do epitélio oral são os queratinócitos, que são as células produtoras de queratina. Esses queratinócitos produzem grânulos de queratina dentro do citoplasma. Então, esses grânulos vão se tornando cada vez maior quantidade dentro do citoplasma, até que a célula vai perdendo a sua capacidade de síntese proteica e o seu citoplasma fica repleto de queratina. Quando o citoplasma fica totalmente repleto de queratina e a célula morre, todas as suas organelas morrem, a gente chama de uma ortoqueratinização, que é uma queratinização completa da célula. Quando ainda permanecem alguns remanescentes de componentes celulares dentro da célula, a gente diz que não é uma queratinização completa, é uma paraqueratinização, tá? Mas isso não tem nenhuma importância clínica para a gente, é mais mesmo de definição desse epitélio. Então, se a gente olhar a camada córnea do epitélio oral, nós vamos encontrar ainda alguns núcleos dentro da célula, apesar da célula estar com seu citoplasma repleto de queratina. Tá? Mas ainda tem alguns remanescentes de organelas dentro da célula, tá? Então, por isso que a gente chama de que é paraqueratinizado. Essa maturação do epitélio leva em torno de 30 dias, ou seja, uma célulazinha, ela sai aqui da camada basal, vai em direção até a camada córnea e esfolia cerca de 30 dias. Deixa eu mostrar aqui primeiro as camadas celulares. O epitélio oral tem 4 camadas celulares. Temos a camada germinativa, ou camada basal, que é essa camada que está em contato com o tecido conjuntivo. E é a camada que dá origem a novas células. Vamos supor que eu tivesse uma ferida aqui nessa região, né? Fizesse uma cirurgia, ou um trauma, uma afta, uma úlcera, qualquer situação que eu tenho perda do tecido epitelial. Em torno de 7 dias... células da camada basal adjacentes à ferida se multiplicam e começam a formar uma camada superficial sobre aquela ferida. Então, com 7 dias, eu já tenho o início de uma epitelização da ferida. Isso justifica a remoção da sutura, por exemplo, quando a gente faz algum procedimento cirúrgico, uma extração dentária, alguma cirurgia, nós vamos remover a sutura com 7 dias.
porque com 7 dias nós já observamos essa epitelização. E a epitelização da ferida representa já o início da formação de um revestimento sobre essa ferida, né? E a proteção epitelial. A regeneração completa do tecido epitelial oral, aí a gente vai precisar de 30 dias para que esse epitélio forme todas essas camadas e se regenere como anteriormente, antes daquela injúria, antes daquele trauma. O tecido conjuntivo, ele não pode ficar exposto, né? O tecido conjuntivo tem vasos sanguíneos. Se estiver exposto, ele fica vulnerável à infecção, né? Então, é importante essa camada epitelial para proteger o tecido conjuntivo. Logo após da camada basal, tem uma camada que a gente chama espinhosa, porque as células assumem um formato mais estrelado, um formato de espinho. Além disso, também, como essas células estão muito unidas umas às outras, os hemidesmossomos dão esse aspecto de espinho, tá? No corte histológico. E mais acima, a camada granulosa, como eu falei para vocês, o citoplasma da célula fica cheio de grânulos de queratina. E logo em seguida, a camada córnea ou a camada queratinizada, onde a célula já perde a sua capacidade de sobrevivência, fica com seu citoplasma repleto de queratina e essa célula esfolia, e aí esse é o processo de renovação epitelial. Além dos queratinócitos, que são 90% das células do epitélio oral, nós podemos observar também outros tipos de células. Os melanócitos, que são células produtoras de melanina, de pigmento de melanina, células de Langerhans, que são células que participam do processo inflamatório, um processo de apresentação do antígeno, células de Merkel, que são células nervosas, terminações nervosas, e células inflamatórias, porque nós vamos encontrar dentro do epitélio células provenientes do tecido conjuntivo que invaginam para dentro do epitélio na tentativa de combater algum agente agressor que deseja, né, que está estimulando, que está invadindo aquele tecido. Os melanócitos, eles são encontrados na camada basal do epitélio. Essas setinhas aqui representam essas células diferentes, estão vendo? Essas células que têm um halo radiolúcido em volta, também são conhecidas como células claras. Células claras, porque ao microscópio, quando a gente cora com esse corante, que é a hematoxilina e eosina, essa célula ela fica com esse aspecto, com esse halo aqui esbranquiçado ao seu redor, o que caracteriza, um melanócito. O melanócito é responsável pela produção de melanina e principalmente em indivíduos da raça negra. Nós vamos evidenciar uma gengiva mais pigmentada, com esses pigmentos aqui como estão demonstrados, como está demonstrado aqui na fotografia, pigmentos de melanina. Então, essa gengiva mais amarronzada, né, é uma gengiva normal, só que é uma gengiva normal, não tem aquela coloração rosa pálida, porque tem a pigmentação de melanina, provavelmente o indivíduo da raça negra, tá? Essa pigmentação de melanina, ela é possível de ser removida. Existe um procedimento cirúrgico chamado peeling gengival ou gengivoplastia, onde todo esse epitélio ele é removido, né? A gente usa um bisturi ou até mesmo broca para remover, fazer uma esfoliação desse epitélio. Então, todo esse tecido epitelial é removido, o tecido conjuntivo fica exposto, e o tecido epitelial adjacente à ferida vai repovoar, né? Vai reepitelizar aqui essa ferida. E aí pode ser que nessa reepitelização da ferida não haja essa pigmentação de melanina. Mas a gente conta com uma sorte, na verdade, né? Essa pigmentação de melanina pode retornar em áreas diferentes, né? Muitas vezes, às vezes o paciente tem essa pigmentação em alguma região que incomoda mais. Teve uma vez que eu operei uma aluna que ela tinha uma pigmentação de melanina na região de papila, de incisivo aqui central e lateral. Então, dava um aspecto que tinha um caroço de feijão nessa região, quando a paciente sorria, né? Então, isso incomodava muito. Então, a gente fez esse peeling, né? Essa remoção de epitélio nessa região,
e o epitélio que se formou não trouxe melanócitos na sua camada basal, então não houve mais a pigmentação de melanina, não teve recidiva dessa pigmentação de melanina. Alguém perguntou alguma coisa? Que apareceu aqui uma mensagem para mim. Deixa eu ver se eu consigo ver. Não, professora, só escrevi que é muito interessante. Nunca tinha ouvido falar. É muito interessante. Depois eu posso mostrar casos para vocês bem interessantes. Tem casos ótimos, né, onde a gente consegue mesmo reduzir, principalmente se for assim, né, em regiões isoladas. Quando é muita, aquela gengiva quase que roxa, aí já fica mais difícil, né, a gente remover, porque já é um indivíduo que tem muita melanina, né, provavelmente um indivíduo da raça negra. Como todos nós somos misturados, né, tem uma miscigenação muito grande no Brasil, a gente pode encontrar indivíduos da raça branca que apresentem pigmentação de melanina, tá? Mas é possível de ser uma tentativa de corrigir essa pigmentação, principalmente se tem envolvimento estético, se incomoda o paciente, tá? Os desmossomos são aquelas estruturas que nós conversamos, né, que são responsáveis pela aderência. Os desmossomos, eles fazem aderência entre as células, né? Então, aqui a gente vê metade de um desmossomo de uma célula com outra metade do desmossomo de outra célula. Então, M desmossomo com M desmossomo. Os dois juntos, unido ao outro, vai gerar uma estrutura chamada desmossomo, que é responsável pela adesão celular e também responsável pela adesão do epitélio juncional ao esmalte dentário, tá? Para o esmalte dentário realizar... Deixa eu passar aqui primeiro, peraí. Para o esmalte dentário, para o epitélio juncional fazer a adesão ao esmalte dentário, é necessário que esse epitélio produza uma estrutura chamada membrana basal. A membrana basal, ou também chamada de lâmina basal, ela é importante para fazer a transição entre tecidos diferentes. O tecido epitelial é totalmente diferente do esmalte e o tecido epitelial ele é totalmente diferente do tecido conjuntivo. Como é que eu vou unir tecidos diferentes? O epitélio, então, secreta uma membrana basal, que é uma estrutura rica em proteínas, principalmente a laminina, que é uma proteína envolvida na aderência. Então, esse M-desmossomo aqui da célula da camada mais superficial do epitélio se adere a essa camada basal, promovendo, então, a junção do epitélio ao esmalte. Assim como o epitélio também produz uma camada basal voltada para o tecido conjuntivo para fazer a união mecânica entre o epitélio e o conjuntivo. Nós vamos ver daqui a pouquinho que o conjuntivo é totalmente diferente do epitélio. O conjuntivo ele tem fibra, matriz extracelular, vasos sanguíneos, nervos. É um tecido um pouco mais complexo do que o epitélio e é um tecido diferente, fibroso. Como é que eu vou unir um tecido fibroso com um tecido celular? Então, eu preciso dessa estrutura chamada lâmina basal para fazer essa aderência entre esses dois tecidos. Então, o epitélio juncional, ele é um epitélio que ele é mais largo na porção coronária e vai se estreitando na porção mais apical. Ele tem de 15 a 30 camadas celulares na porção coronária e chega aqui nessa porção de junção cemento-esmalte, podendo ter de 1 a 3 camadas celulares somente, tá? Diferente do epitélio oral, o epitélio juncional, ele tem uma taxa de renovação bem mais rápida, só de 5 a 6 dias. Então, uma célulazinha dura, em média, de 5 a 6 dias. Esse epitélio está constantemente se renovando, tá? E só apresenta 2 camadas, a basal e a suprabasal. A basal dá origem a novas células. Em 5 a 6 dias, essa célula sai da camada basal, vai para a suprabasal, esfolia e ela é eliminada. Por que é importante esse epitélio estar aderido ao esmalte? Quem pode me dizer? Por que esse epitélio não está solto, como o sulco, por exemplo, que não está aderido ao dente? Por que é importante o tecido epitélio juncional estar aderido ao dente? Quem pode me dizer? Alguém imagina? Para evitar a entrada dos micro-organismos?
Uhum. Muito bem. Quem falou? Késia. Késia, muito bem, Késia. Seu pensamento está corretíssimo. Isso mesmo. O sulco é um ambiente muito contaminado, né? Então, esse epitélio é como se fosse uma porta. Então, ele fecha essa porta e impede a penetração de micro-organismos, assim, protegendo o tecido conjuntivo. Só que a gente viu na aula de anatomia macroscópica que a gente tem um periodonto clinicamente normal. O que é o periodonto clinicamente normal? Aquela gengiva clinicamente normal. É a gengiva que não tem aparência de inflamação. Mas se eu fizer um corte dessa gengiva que está clinicamente normal, histologicamente, nós vamos encontrar um pequeno infiltrado inflamatório aqui no tecido conjuntivo. Nós vamos encontrar principalmente neutrófilos polimorfonucleares, que são aquelas células inflamatórias da primeira linha de defesa do tecido conjuntivo. Nós vamos encontrar essas células aqui no tecido epitelial e no tecido conjuntivo também. Claro que em pequena quantidade. Esse processo a gente diz que é uma inflamação subclínica. E por que mesmo o tecido normal tem uma inflamação subclínica? Porque esse tecido constantemente ele é estimulado pelas bactérias da cavidade bucal. A cavidade bucal não é germe-free. A cavidade bucal tem bactéria, mesmo bactérias benéficas. Bactérias que vivem em simbiose, em harmonia com a cavidade bucal, em um estado de normalidade. O que acontece no processo de saúde? Um desequilíbrio, o que a gente chama de disbiose. Né? A disbiose é um desequilíbrio dessa microbiota, onde eu tenho microbiotas oportunistas colonizando, passíveis de causar doença periodontal. Mas em uma gengiva saudável, e um paciente que tem um bom controle da placa, o paciente que escova o dente satisfatoriamente, usa o fio dental, esse paciente ele tem uma pequena inflamação subclínica. E essa inflamação subclínica, que não é visível clinicamente, convive bem, né, em harmonia, é aquela célula, é aquele processo inflamatório, aquelas células de defesa que estão prontamente a responder qualquer agente agressor. Né? A gente diz que é uma defesa inata, que não é específica. Está ali, é como se fosse um soldadinho, está pronto ali para reagir a qualquer agressão. Então, isso estimula um exudato. Né? Então, se eu tenho uma inflamação subclínica, eu tenho uma vasodilatação pequena. Essa vasodilatação faz com que saia um extravasamento plasmático. Esse extravasamento plasmático nós chamamos de fluido gengival. O fluido gengival é o líquido que banha o sulco gengival. Então, é o extravasamento plasmático que banha aqui o sulco gengival. Essa saída aqui de fluxo de plasma sanguíneo saindo do tecido conjuntivo, indo em direção ao sulco, esse fluido gengival ele é importante para a limpeza mecânica do sulco gengival. E aí eu gosto de falar que o fluido gengival está para o sulco, assim como a saliva está para a cavidade bucal, de um modo geral. A saliva, ela promove essa limpeza mecânica também, além, claro, dos seus componentes, que são importantes na proteção de toda a cavidade bucal. Tamponamento, a limpeza mecânica, a composição imunoglobulinas, né? Toda a composição salivar é muito importante para a proteção tanto da gengiva quanto do dente. Isso se reflete quando a gente tem uma baixa salivação. Em pacientes que têm xerostomia, que têm redução do fluxo salivar, né? Esses pacientes, eles apresentam inflamação gengival, apresentam um risco maior de desenvolver cárie, né? Por conta dessa baixa salivação. E o fluido gengival, como a saliva ela não penetra no sulco, o fluido gengival ele faz esse papel da saliva. Só que o fluido gengival ele não é produzido por glândulas, igual a saliva, é diferente, tá? O fluido gengival ele é um extravasamento plasmático. Também apresenta na sua composição os anticorpos, imunoglobulinas, produzidos contra os micro-organismos presentes na cavidade bucal, tá? E esse fluido, ele faz essa limpeza mecânica aqui, esse fluxo, essa saída de fluido, carrega micro-organismos que estão localizados no sulco gengival. Além disso, o fluido gengival possui esses anticorpos específicos contra micro-organismos
presentes aqui no sulco. Claro que o fluido gengival, em um estado de normalidade, uma gengiva saudável, ele é bem pequeno. A partir do momento que eu tenho uma inflamação instalada, um processo inflamatório instalado, a vasodilatação ela aumenta, eu tenho uma maior produção de vasos sanguíneos, então eu tenho maior quantidade, maior fluxo de fluido gengival. Então eu tenho um exudato maior na doença. Na saúde, esse fluido gengival, ele é mínimo, praticamente, né, imperceptível. Você vê que na doença periodontal, ao sondar, vocês, em algumas situações, vocês vão observar um exudato. Muitas vezes até um exudato purulento saindo do sulco gengival, saindo das bolsas periodontais, né? Pode ser observado tanto o sangramento abundante, quanto também a presença de exudato purulento saindo das bolsas periodontais. Tudo bem? Alguma pergunta? O tecido, o epitélio juncional, ele tem origem diferente do epitélio oral. O epitélio juncional, ele é proveniente do epitélio reduzido do esmalte, que é aquele capuz epitelial que reveste o órgão dentário enquanto o órgão dentário está se formando. A partir do momento que ele erupciona para a cavidade bucal, esse epitélio ele invagina para dentro do dente, né? Invagina aqui, ó, formando então o epitélio juncional. Logo adjacente ao epitélio juncional, a gente tem o tecido conjuntivo gengival, né? E antes de começar a crista óssea, nós encontramos uma rede de fibras aqui inseridas no cemento. Então, a crista óssea, ela não começa logo abaixo da junção cemento-esmalte. Tem um espaço ainda em torno de 1 a 2 milímetros entre a junção cemento-esmalte e a crista óssea, tá bem? Quais são as diferenças entre o epitélio oral e o epitélio juncional? O epitélio oral, as células são menores, eu tenho menor espaço intercelular e uma maior quantidade de desmossomos. Por que isso? Porque esse tecido epitelial, ele precisa ser como se fosse uma barreira, um muro, né? Então, ele precisa que as células sejam juntas, aderidas umas às outras, que não seja permeável. Já o epitélio juncional, ele precisa de uma permeabilidade. Por que o epitélio precisa de uma permeabilidade? Porque precisa permitir a passagem das células do tecido conjuntivo, indo em direção ao sulco, permite a passagem desse fluido gengival. Então, o tecido do epitélio juncional, ele precisa dessa permeabilidade. Então, eu tenho células maiores, mais espaçadas umas das outras, então eu tenho maior espaço intercelular e uma menor quantidade de desmossomo. Não preciso de tanta adesão entre as células, tá? E por ser um epitélio estreito, delgado, não tem a necessidade de se projetar para dentro do conjuntivo em busca de uma maior área de troca de nutrição. Já o epitélio oral, ele precisa dessa projeção para que eu tenha uma maior área de contato entre esses dois tecidos e favoreça a troca de nutrientes, de metabólitos entre o epitélio e o tecido conjuntivo, tá? O epitélio do sulco é semelhante ao epitélio oral, tá, gente? A única diferença do epitélio do sulco para o epitélio oral é que o epitélio do sulco não é queratinizado. Então, a membrana basal, ela é uma estrutura produzida pelo epitélio, então tem origem epitelial, tá? Tem a função de aderir mecanicamente o epitélio ao tecido conjuntivo e também o epitélio, a gengiva ao dente, né? Então, ao epitélio juncional, ao esmalte dentário. Essa membrana basal, ela é dividida em 3 estruturas. Nós temos uma lâmina lúcida, que é composta pela laminina, depois uma lâmina densa, que eu já tenho a densidade fornecida pelo colágeno, e fibrilas de ancoragem, que são pequenas fibras que partem da membrana basal, indo em direção ao tecido conjuntivo. Antigamente, nós só conseguíamos visualizar a membrana basal com microscópio óptico, então nós conseguíamos observar apenas uma linha divisória entre um tecido epitelial celular, basicamente, e um tecido conjuntivo fibroso.
só conseguíamos observar uma linha de transição entre esses dois tecidos. A partir do momento que foi desenvolvido o microscópio eletrônico, e o microscópio eletrônico ele é possível de ser visualizado apenas uma célula, então a gente conseguiu visualizar melhor essa membrana basal. Então, aqui nessa fotografia abaixo, nós temos uma célulazinha só da camada basal. Então, essa região aqui é a membrana citoplasmática de uma célula, M-desmossomo da parede celular, ligado à laminina, que é essa lâmina lúcida, que é uma lâmina, uma área mais transparente. Depois nós temos uma área mais opaca, uma linha mais opaca, fornecida pelo colágeno, né, que é a lâmina densa, e fibrilas de ancoragem partindo dessa lâmina basal, da lâmina lúcida, da lâmina densa, indo em direção ao conjuntivo, que é um tecido ricamente fibroso. Então, a gente tem a transição de uma célula para um tecido fibroso, através dessa estrutura aqui, chamada membrana basal. Logo abaixo, então, nós temos o componente predominante do periodonto, que é a gengiva. Desculpa. O componente predominante da gengiva e do ligamento periodontal, o componente predominante do periodonto, que é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é aquele tecido constituído basicamente de fibras, né? No caso do tecido conjuntivo gengival e do ligamento periodontal, a composição é de fibras colágenas, porque é um tecido que eu preciso que tenha uma resistência, né? Que forneça uma inserção. Então, a fibra que fornece essa resistência e esse poder de inserção é a fibra colágena. Então, 60% do tecido conjuntivo gengival e do ligamento periodontal é composto de fibras colágenas. Fibroblasto, que são as células produtoras de fibra, vasos, nervos e matriz extracelular. A função do tecido conjuntivo, então, é de proteção das estruturas periodontais do ambiente externo. A partir do momento que no tecido conjuntivo eu tenho a vascularização e células provenientes da corrente sanguínea, células pró-inflamatórias, células residentes do tecido conjuntivo, que respondem ao processo inflamatório, né? Que gera uma resposta inflamatória nesse tecido, e assim fornecendo proteção contra o ambiente externo, agressão externa. Tanto essa agressão de origem física, traumática, térmica, ou por um agente infeccioso. Suporte e fixação dos dentes. Esse tecido conjuntivo fixa os dentes, né, no osso alveolar, e também nutre o tecido epitelial. A partir do momento que o epitélio não é vascularizado, esse tecido conjuntivo ele oferece a troca de nutrientes, né, para o tecido epitelial. O tecido conjuntivo, como ele é um tecido para ser regenerado, né, ele requer a formação de fibras, uma revascularização, né, formação de vasos sanguíneos. Vamos supor que eu faça uma cirurgia onde eu remova um tecido conjuntivo, que eu remova um fragmento de tecido conjuntivo gengival. Até esse tecido cicatrizar, eu preciso que haja a formação de uma nova matriz extracelular, que o fibroblasto produza fibra, eu tenho uma revascularização, formação de vasos sanguíneos. Então, é um tecido muito mais complexo, que requer um tempo maior. Então, em torno de 45 a 60 dias é o tempo de regeneração de um tecido conjuntivo. Por que é importante eu saber isso? Porque eu vou na clínica, eu vou atuar nesse tecido, eu vou manipular esse tecido, eu vou fazer cirurgia, eu vou fazer extração, eu vou fazer instalação de implantes, eu vou fazer cirurgias periodontais, de remoção de gengiva, de colocação de tecido, enfim. E eu preciso saber quanto tempo será necessário aguardar para que aquele tecido cicatrize. Se eu for manipular aquele tecido antes do processo de cicatrização, eu posso estar causando uma injúria excessiva. Eu preciso respeitar o tempo de cicatrização. Se esse tempo não é respeitado,
eu posso ter intercorrências, né, consequências dessa violação desse tecido e não respeitar o tempo necessário para a cicatrização. Tudo bem? Além dos fibroblastos, que são células produtoras de fibra e de matriz extracelular, nós temos os mastócitos, macrófagos e células inflamatórias, que são células importantíssimas durante o processo de doença periodontal, né? Nós vamos estudar bastante essas células, relembrar, né, que vocês já estudaram, a função dessas células e o envolvimento, a participação, o papel dessas células no processo inflamatório, mas nós vamos relembrar e vamos saber também aplicar, né, saber o papel de cada uma dessas células durante o processo de etiopatogenia da doença, de patogênese da doença, como é que a doença se instala, qual o papel dessas células. Essas células são muito importantes porque durante o processo de doença, são essas células que vão destruir o periodonto. Não é a bactéria que destrói o periodonto. A reabsorção que ocorre durante o processo de doença periodontal, a reabsorção do tecido de inserção, das fibras, do ligamento periodontal, do osso alveolar, essa reabsorção ela é toda estimulada, toda causada, provocada por bactéria. Mas quem faz o processo de destruição são as células, é a resposta inflamatória do hospedeiro. Em, claro, que estímulo ao agente infeccioso biofilme, tá? Então, a gente precisa entender por que essas células destroem o nosso tecido de inserção durante o processo de saúde, de doença periodontal. Saber o papel, a importância do papel de cada uma delas, tá? Mas pra frente a gente vai conversar. As fibras gengivais, elas se organizam em feixes. Olha, nós temos feixes de fibras, né? De acordo com a trajetória desses feixes de fibras. Alguém perguntou alguma coisa aí? Não, né? Sobre chamada. Depois eu vejo isso da chamada. Então, as fibras gengivais, elas se organizam em feixes. Lembrando que fibra gengival é aquela fibra que se insere na gengiva e no cemento, e na gengiva e na parte externa do processo alveolar, na cortical externa. Quando a fibra se insere de um lado no dente e do outro lado no osso, não é mais fibra gengival. Aí são as fibras do ligamento periodontal, tá? Fibra gengival se insere na gengiva e no dente, na gengiva e no processo alveolar. E aí nós temos várias fibras. Não precisa decorar esse tipo de a nomenclatura dessas fibras, mas eu preciso saber que eu tenho feixes de fibras partindo de várias orientações, né? Vertical, circular, entre um dente e outro, fibra que sai da gengiva e vai para o dente, fibra que sai da gengiva e vai para a crista óssea, e toda essa trama de fibras forma a gengiva inserida, que é aquela gengiva que está firmemente inserida no dente, no processo alveolar, que é aquela gengiva importante na resistência aos impactos mastigatórios. É aquele tecido que fornece proteção ao periodonto, proteção ao dente, tá? Forma aquele colarinho, aquele capuz gengival, aquele colarinho gengival, capuz não, desculpa, aquele colarinho gengival ao redor do dente, tá? Importante na recepção, né, na absorção dos alimentos, dos impactos durante o processo mastigatório. Aqui nós temos um corte histológico desse feixe de fibra transeptal, que une um cemento de um dente ao cemento do dente vizinho. Então, as fibras unem um dente ao outro também. O cemento de um dente ao cemento do outro dente. E aqui é o osso, a crista óssea, o septo, né, entre um dente e outro. Por isso que chama transeptal, que a fibra está acima do septo dentário, tá? Não é fibra do ligamento periodontal,
O ligamento periodontal se insere no dente e no osso, tá? São os feixes de fibras que estão acima da crista óssea alveolar. Essas fibras e células do tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, nervos e matriz, né, estão inseridas em um meio, que a gente chama de matriz extracelular. A matriz extracelular é o meio no qual as células e fibras estão integradas. Essa matriz ela é essencial para a função, para a manutenção da homeostasia do tecido. É através da matriz que ocorre a troca de água, de eletrólitos, nutrientes, metabólitos entre as células, tá? Essa matriz também tem importância na resiliência da gengiva. O que é resiliência gengival? É a capacidade de compressão e extensão da gengiva, né? Se eu comprimir a gengiva com algum objeto, ela se comprime e, ao remover o objeto, essa gengiva ela volta à sua posição original. Esse processo é chamado de resiliência gengival. E é conferida, essa resiliência ela é conferida pela matriz extracelular, né? Por esse líquido no qual, que é composto por macromoléculas de carboidratos, de proteína, né? Onde fica ali banhadas células e fibras do tecido conjuntivo. Aí nós vamos entrar numa estrutura muito importante que a gente tenha a compreensão e o entendimento, tá? Porque isso na clínica a gente vai observar bastante situações que envolvam essa estrutura chamada espaço biológico, tá? Atualmente, após a publicação da nova classificação, que foi em 2018, né? Houve uma mudança na classificação das doenças periodontais. Essa publicação, essa mudança, foi publicada em 2018, com artigos, né? Então, pode ser que vocês leiam textos que não tenham ainda essa publicação, porque foi recente. Livros que foram publicados antes de 2018 não têm essa mudança, tanto da classificação das doenças, como também algumas mudanças de nomenclatura. O espaço biológico mudou de nome, não se chama mais espaço biológico, também era conhecido como distância biológica, tá? Atualmente, nós chamamos ou de tecido de inserção supracrestal ou inserção do tecido supracrestal. O que é isso? É aquele tecido que se insere acima da crista óssea. Então, é toda aquela faixa de tecido que está inserido no dente acima da crista óssea. O sulco está inserido no dente ou aderido ao dente? Não. Então, o sulco não faz parte do espaço biológico. Faz parte do tecido de inserção supracrestal. Epitélio juncional e inserção conjuntiva. O epitélio juncional, por estar aderido ao dente, e a inserção conjuntiva por estar inserido no esmalte. Sempre vai haver esse tecido acima da crista óssea. Vamos supor, eu fiz uma cirurgia e cortei o tecido aqui no nível da crista óssea. Removi todo esse tecido. Durante a cicatrização, vai haver a nova formação de uma inserção conjuntiva, de um epitélio juncional e de um sulco gengival. Sempre, se o osso estiver aqui embaixo, tiver reabsorvido, vai ter uma inserção conjuntiva, um epitélio juncional e um sulco gengival. Retraído, mas sempre vai ter. Se eu fizer uma cirurgia e remover osso, voltei com a gengiva aqui para a posição, suturei. Vai ter, na regeneração, a formação de uma inserção conjuntiva acima da crista óssea, um epitélio juncional e um sulco gengival, tá? Sempre vai se restabelecer esse espaço biológico. E o que é espaço biológico? Ele é igual a união dentro gengival. Espaço biológico, união dentro gengival. E por que é importante que esse tecido fique unido? A Késia já respondeu. Esse tecido gengival unido ao dente protege a crista óssea da invasão de micro-organismos. Eu tenho uma distância biológica que vai proteger
que micro-organismos promovam a inflamação e a reabsorção da crista óssea. Então, quando esse tecido está saudável, está intacto, eu tenho essa proteção conferida. Mas tem situações clínicas onde ocorre a violação do espaço biológico. Alguém pode me citar uma situação onde ocorre a violação do espaço biológico? O que é a violação do espaço biológico? É uma situação que vai causar a desunião desse tecido. Quem pode me citar? Numa exodontia, pode ser? Mas aí na exodontia eu vou extrair o dente, né? Aí não vou ter periodonto mais, certo? Sim. Periodontia, gengivite. Uma retração gengival? Não, a retração vai acontecer o que eu falei. Na retração o tecido vai se formar, mas deslocado apicalmente, mas sempre vai se formar. Tá bom? Aonde tiver a crista óssea, vai ter um epitélio juncional partindo de cima dela. Desculpa, uma inserção conjuntiva, o epitélio juncional e o sulco. Sempre vai ter um espaço biológico acima da crista óssea, independente em qual posição tiver a crista óssea. A gengivite, como alguém falou, a gengivite, a periodontite, vai causar a desunião desse epitélio a partir do momento que eu vou ter a presença de cálculo, de biofilme, né? O biofilme, ele faz com que esse tecido, sim, perca a sua aderência. E aí, estimulando o processo inflamatório. Outra situação que acontece são cáries subgengivais, cavidades que atingem essa região subgengival, restaurações, próteses colocadas nesse ambiente subgengival, principalmente se forem mal confeccionadas, fraturas dentárias. Alguém quer falar alguma coisa? Então, todas essas situações que rompam essa adesão causam o que a gente chama de violação do espaço biológico. Se violou o espaço biológico, o que vai ter, gente? O que vai ter com a violação dos... Hã? Vai causar uma A inflamação. gengiva vai retrair, né? Então, vocês falaram duas coisas importantes. Alguém falou inflamação e outra pessoa falou em retração. Inflamação, inicialmente, vai instalar um processo inflamatório. Vamos supor, sabe uma situação que causa violação do espaço biológico? A cimentação de prótese dentro do epitélio juncional, principalmente se essa prótese tiver excesso, tiver uma falha entre a prótese e o dente. Vamos supor, vou colocar uma lente de contato. Fala. Não, isso que eu ia falar, a faceta, né? Quando ela não tem desgaste no dente, né? É o que a gente estava falando na outra aula, né? Então, vou pegar esse exemplo. Vou colocar uma lente de contato e eu quero esconder essa lente aqui dentro do sulco para mascarar a interface entre a lente e o dente. Então, eu vou e cimento essa lente aqui, ó, dentro do sulco gengival e extravasou cimento para dentro do epitélio juncional. Vazou cimento. Isso acontece bastante. Com esse extravasamento de cimento, o epitélio juncional perdeu a sua aderência. Daqui a uns diazinhos, uma semana, 2 semanas, o paciente volta com a gengiva inflamada, com a gengiva avermelhada. Ocorreu invasão do espaço biológico. O dentista fala assim, não é nada não, faz um bochecho com clorexidina, que vai melhorar. Escova, faz um bochecho com clorexidina. Aí o paciente faz, não melhora. Mas aí o paciente vai deixando para lá. A longo prazo, o que vai acontecer? A crista óssea, ela começa a se remodelar para se afastar dessa agressão. Então, a longo prazo, ocorre a reabsorção e a retração gengival, como alguém falou aí. Então, a curto prazo, inflamação. A longo prazo, retração gengival. Tá? Existe uma cirurgia chamada aumento da coroa clínica, que vocês vão aprender lá na pério 2, né?
que é uma cirurgia que a gente faz para devolver esse espaço biológico que foi violado. Vamos supor, eu tenho uma cárie subgengival, eu não consigo restaurar essa cárie porque ela está subgengival. Eu preciso expor essa cárie. Então, eu faço a cirurgia onde eu desloco esse espaço biológico apicalmente e faço com que a gengiva, depois da cirurgia, retraia e essa cárie aqui fique exposta e possivelmente de ser restaurada. Essa cirurgia de restabelecimento do espaço biológico, vocês vão aprender a fazer depois, na pério 2, né? Que é a cirurgia que é feita para devolver o espaço biológico, para que esse processo inflamatório não persista, né? E que eu possa ter acesso a essa situação que está violando o espaço biológico. Tudo bem? Todo mundo entendeu a importância do espaço biológico? Né? E a função do espaço biológico é proteger a crista óssea contra a invasão de micro-organismos, tá? Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá ótimo. E aí, como a gengiva é um periodonto de proteção, a gengiva tem vários mecanismos de defesa contra esse agente agressor que está aqui no sulco gengival. Que mecanismos são esses? A barreira epitelial, como eu falei, né? Esse muro, esse epitélio que impede a penetração de micro-organismos. Essa barreira epitelial, através também da adesão do epitélio juncional aqui, promovendo uma porta, fechando a porta de entrada contra micro-organismos. Se essa porta está aberta, como acontece aqui, né, acúmulo de biofilme e esse epitélio desloca, o acesso ao tecido conjuntivo fica facilitado. E então eu tenho um estímulo, né, direto aqui no tecido conjuntivo para provocar um processo inflamatório. E aí, como a gente vê aqui na fotografia, ó, o recrutamento de células inflamatórias, toda essa área roxa escura aqui, ó, são células inflamatórias, é o que a gente chama de infiltrado inflamatório. Esse infiltrado inflamatório, células vão chegando aqui na região, né, mediadas por mediadores químicos, né, são recrutadas por mediadores clínicos inflamatórios, né? Esses agentes são liberados pelas células de defesa, os linfócitos, né, que liberam interleucinas, que são mediadores de defesa, mediadores que recrutam as células de defesa para a região, né, chamam as células de defesa para a região, e o colágeno, tecido conjuntivo, ele é degradado para dar lugar a esse infiltrado inflamatório. E aí, clinicamente, como é que esse infiltrado inflamatório se reflete clinicamente? Reflete com tecido amolecido, com tecido avermelhado, com o exudato do fluido gengival aumentado, né? Gengiva avermelhada, já falei? Não lembro. A coloração brilhosa, edema, né? Todo esse processo inflamatório, histológico, se reflete clinicamente, quando a inflamação está instalada, tá? A ação lubrificante da saliva, eu comentei com vocês. A partir do momento que a saliva, né, banha esse tecido superficial, lava e carrega bactérias que estejam aderidas superficialmente, tanto no dente quanto na gengiva. Pacientes, por exemplo, que são respiradores bucais, né, toda essa região anterior fica ressecada. Esses pacientes apresentam, na maioria das vezes, inflamação gengival, por conta da falta de lubrificação nessa região. Pacientes com xerostomia, pacientes que fazem uso de medicação que reduz o fluxo salivar, né? Todos esses pacientes vão ter uma predisposição a desenvolver gengivite, a inflamação gengival, pela ausência da lubrificação salivar. Descamação epitelial, né? O epitélio descamando, né, faz com que bactérias, micro-organismos, resíduos alimentares que estão aderidos à camada superficial do epitélio sejam removidos juntamente com essa descamação. Seria ótimo se o dente descamasse também, né? Nós não teríamos a formação de um biofilme. Fluido gengival, como eu comentei, o fluido, a saída de fluido no sulco também tem um papel importante na remoção de bactérias que estão soltas ali no sulco gengival.
Mas o fluido ele não é capaz de desorganizar mecanicamente o biofilme que está aderido. Né? Esse é que é o problema. O fluido gengival ele elimina algumas bactérias que estão soltas na camada mais superficial do biofilme, mas aquelas bactérias que já estão aderidas ao biofilme, que já estão naquela complexidade do biofilme, o fluido ele não consegue remover. No fluido nós temos anticorpos que são produzidos, né, na corrente sanguínea, e esses anticorpos chegam no fluido gengival, né, imunoglobulinas. E também nós encontramos no suco gengival, principalmente células de defesa polimorfonucleares neutrófilos, PMN são polimorfos neutrófilos, polimorfonucleares neutrófilos, desculpa, estou embaralhada. Presentes no suco, células de defesa que atravessam o tecido epitelial, né, e vão em direção ao suco gengival para combater a infecção. Se a doença periodontal ela é causada pelo biofilme, por bactérias, por que a gente não trata a doença periodontal com antibiótico, gente? Quem pode me falar? Quem pode responder aí para mim? Se eu tenho uma pneumonia, alguma doença bacteriana, eu não trato com antibiótico? Por que eu não trato a doença periodontal com antibiótico? O antibiótico, ele chega lá no biofilme? Quem pode me responder? Fala aí, Kézia. Então, é pelo tipo de bactéria? Não, mas a gente tem antibióticos de amplo espectro, não temos? Sim, tem. Não sei. A doença periodontal ela não é causada por uma bactéria, você já falou, né? Não é uma só, então não tem uma especificidade. A barreira do biofilme, professora? Oi? Seria por conta da barreira que o biofilme vai causar? Muito bem, Luan, exatamente. O antibiótico, como é que o antibiótico chega lá no dente? Oi? Como é que o antibiótico chega lá no dente? Porque o biofilme está aderido à raiz, ao esmalte, aderido ao dente, certo? O cálculo dentário ele fica aderido ao dente. Como é que o antibiótico chega lá nesse biofilme? Nós vamos ingerir, né? Sim. E aí, como é que ele chega? Bom, eu acho, não sei se está certo, que ele vai chegar na polpa, né? Não, a polpa não tem contato com o esmalte. Pelo tecido? Hã? Pelo tecido? Pelo tecido, mais ainda. Os antibióticos, que quando a gente ingere, eles vão para a corrente sanguínea, correto? Sim. Então, como é que ele chega lá no dente? Através da salivação? Não. A saliva não penetra no suco. O que tem no suco? Fluido gengival? Ai, graças a Deus. Boa, Kézia. Isso aí. Lembra que eu falei? O fluido gengival é um extravasamento plasmático. Então, o antibiótico ele tem que atingir altos níveis no fluido gengival para chegar lá no suco. Então, através do fluido, ele vai. Ele consegue? Consegue. Temos antibióticos que conseguem atingir alto nível lá no fluido. Só que, como o Luan falou, o fluido gengival, o antibiótico, ele não vai conseguir penetrar na parte mais profunda do biofilme, que é onde ficam as bactérias mais patogênicas, aquelas bactérias anaeróbias estritas, né? Então, o antibiótico, ele reduz, sim, a quantidade de bactérias presentes no biofilme, mas o antibiótico, ele não desagrega o biofilme. Então, por isso, na doença periodontal, nós vamos necessitar, podemos usar o uso de antibiótico. Em algumas situações, vocês vão ver que nós vamos usar o antibiótico, mas nunca sozinho. Sempre o antibiótico coadjuvante com o tratamento mecânico, que é a raspagem, a limpeza, a remoção mecânica do biofilme, que é o que vocês vão aprender a fazer lá na periodontia, né? Nós vamos desagregar o biofilme, remover essa matriz que favorece a colonização bacteriana.
Então, o tratamento da doença periodontal é remoção mecânica desse biofilme que está aderido à superfície dentária, para dar condições ao tecido reagir, né, e ao cessamento do processo inflamatório e o cessamento da destruição do periodonto de sustentação, tá? Então, hoje a gente fica por aqui. Quero saber se vocês têm mais dúvidas, algumas perguntas pertinentes à aula ou não. Estou aqui para responder. Na semana que vem, nós vamos falar, então, do periodonto de sustentação. E aí, perguntas? Professora, eu tenho uma pessoa que tem câncer, né, que faz quimioterapia. Sim. Ela acaba tendo xerostomia, né? Sim. O que pode fazer, assim, a pessoa pode fazer para ajudar, né, a não desenvolver xerostomia ou, né, doença periodontal, gengivite? O que ela poderia fazer, assim, de prevenção? Existe uma saliva artificial, Késia. Eu não sei se atualmente é fácil de ser encontrada, né? Mas ela existe. Também não sei custo, não sei te passar isso. Mas existe a possibilidade também de você lubrificar com vaselina, né? Principalmente na hora de dormir. Se é um paciente, por exemplo, respirador bucal, ele pode aplicar a vaselina pastosa sobre essa superfície, tá? Então, existe esse recurso para minimizar esses efeitos da xerostomia. Ah, sim. Aquele negócio de mascar o Trident... Também. Também? Não prejudica? Também. Ah, então tá bom. Porque obrigada. o mascar chiclete, ele faz a ação mecânica também de limpeza. De limpeza, né? Isso, é. Uma limpeza mecânica de dentes e gengiva. E estimula também a salivação, né? A salivação. A não ser que você tenha um comprometimento de glândulas salivares, né? Na produção da saliva. Aí o ato de mascar chiclete vai ser só mesmo da ação mecânica e não da estimulação da produção de saliva. Entendi. Normalmente, quando eu me deparo com pacientes, eu tenho muitos jovens, às vezes, que são respiradores bucais e chegam com gengivite, né, no consultório, eu oriento que use vaselina pastosa, principalmente na hora de dormir. Aplica um pouquinho de vaselina, né, para minimizar esse ressecamento dessa região. A gente vê bem a gengiva na região anterior, bem avermelhada na margem gengival. Às vezes o paciente nem tem placa, né, mas muita placa assim visível, né? Placa sempre tem, né? Mas não placa visível, em quantidade, que justifique a inflamação gengival, né? Mais perguntas? Professora. Oi, Roberta. Eu estava dando uma olhadinha no cronograma e aí eu percebi que não está escrito lá o dia da A1 e da A2, só está a A3, lá no finalzinho do cronograma. Eu não sei, a gente só vai ter uma avaliação, como é que fica isso? Não, Roberta, no primeiro dia eu expliquei. É o seguinte, todas as disciplinas vão funcionar da mesma maneira. Então, você vai ter uma A1. A1 são 2 trabalhos, é um fórum temático e uma atividade individual avaliativa. Cada um desses trabalhos vale 5 pontos. É porque nós temos até, parece que acho que 22 de março, para fazer a postagem no Canvas de como será esse trabalho, tá? Então, como a gente ainda não postou... E também, no nosso cronograma que nós recebemos da direção acadêmica, estava bem vasto o prazo para entrega desse A1. Então, eu não quis colocar no cronograma, porque eu não sei ainda ao certo o prazo. Normalmente, quando a gente faz a postagem, aí a gente sinaliza o prazo que vocês têm para fazer essa postagem, tá? Já a A2 vai ser um trabalho só, valendo 10 pontos. Tá? A 1 ela é fragmentada e a 2 é um trabalho só de 10 pontos. Só que aí na 2 entra a nota prática. Vocês vão ter laboratório, então vocês vão ter nota na prática. Às vezes a gente faz um testezinho dos assuntos ministrados lá na prática, tá? Tá bom, perfeito. Por isso que eu não quis colocar data, mas vocês vão ser sempre avisados, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Oi, Luan. Em relação a quando a gengiva é escura por conta dos melanócitos, teria algo que a pessoa possa tomar ou fazer para inibir ou diminuir a quantidade de melanócitos ou não? Não, desconheço, Luan. Desconheço, tá? Porque é uma célula residente mesmo do tecido, né? Sim. Eu nunca ouvi falar nada sobre isso.
Mas, por exemplo, se a falta dele tem alguma outra coisa que possa causar ou não? A falta do melanócito, É, se vai prejudicar alguma coisa? isso. Que eu saiba também não, Luan. Seria Por mais exemplo, da digamos composição mesmo, que da pele. apareça algo que diminua ou iniba parte do melanócito, poderia causar alguma outra coisa? Isso que eu fiquei um pouco na dúvida. Assim, não sei te responder com relação a isso, não. A gente tem os melanomas, que é uma produção, né, uma produção desordenada de melanócitos, né, o câncer, a malignidade, né, causada por esses melanócitos. É uma célula residente normal do epitélio, todo mundo tem melanócitos, só que indivíduos da raça negra têm uma quantidade maior de produção de melanina, né? Então, é uma célula de constituição natural do tecido, né? Então, assim, eu nunca estudei nada sobre isso que você está falando, então não sei te informar ao certo, mas já é uma célula normal, natural do tecido, né? Não sei se existe algum agente que possa atuar na diminuição dessa produção de melanina. Não sei te informar, nunca estudei nada sobre isso não, Luan. Tá bom, então. É Obrigado. interessante, se você quiser estudar e trazer para a gente, nós vamos gostar. Seria um bom tema, né? Exatamente. Obrigado. Pode ser que tenha, sim, né? Principalmente indivíduos da raça negra que não são satisfeitos com a sua cor, né? Lembra o Michael Jackson, né? Sim, Que sim. queria de qualquer maneira ficar branco. Provavelmente ele atuou nessa produção aí de melanina, né? Sim. Nunca li nada sobre isso, mas é uma curiosidade mesmo, bem legal de se estudar. Porque como na gengiva